Vamos por partes, então. Para sair do... Quais são os problemas que a gente enfrenta para fazer uma viagem mais longa aí? Com o que a gente tem hoje em dia. O primeiro é o combustível, com certeza. Energia, né? É muito combustível? Precisa de muito combustível e hélio 3 Quanto mais combustível, mais pesa e aí precisa de mais combustível por causa do peso. Então assim, o hélio 3 é justamente o motivo que os países todos estão... E fusão nuclear? Então, também por causa... A gente precisa de, para sair do sistema solar, precisa de uma, para sair da Terra, você precisa, se você pegar essa jujuba aqui, e eu jogar ela a 12 km por segundo, eu boto ela em órbita. Ela vai embora. Duvido, faz aí agora. Roberta consegue. A Roberta já fez isso na minha frente, cara. Foi lá no ITA. Ela fez isso. Para você sair do sistema solar, você precisa, acho que, talvez o dobro disso. Mas acho que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a velocidade da Terra somada já, se você somar a velocidade que a Terra está andando em torno do Sol, para você fugir do Sol, eu acho que 12 km por segundo, 12,8 km por segundo já sai do Sol também. Tá. Tem que ter essa velocidade. Para ter essa velocidade, você tem que ter energia. Tá? Só que para carregar essa energia, não pode ser uma energia pesada, não posso colocar cana de açúcar, vamos queimar a cana, não. Tem que ser uma coisa com uma densidade energética muito grande. Então no espaço não é assim, eu empurrei um objeto e ele vai embora. Não, ele é atraído pelo Sol? Só que se ele não tiver uma determinada velocidade, ele é atraído pelo Sol. Ele tem que ter a velocidade de escape, que chama. Para escapar do Sol, para escapar do campo gravitacional do Sol. Então, a energia é um problema gigantesco para dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo, né, Roberta? Sim. E depois? Conseguimos, resolvemos a energia. O problema da energia. Bom, aí entra a questão da saúde também, né? O Sérgio, o efeito tripa, né? E a gente não tá preparado igual, por exemplo, Marte. Vamos considerar Marte, que é aqui do lado, né? Marte, um astronauta ele não pode ficar mais do que 6 meses longe da Terra. Então, assim, tem que ser quando Marte estiver bem próximo da Terra e voltar. Não pode ficar muito tempo, porque depois, passou algum tempo, ele não pode mais voltar pra Terra. Dá muito problema, né? No ouvido, nos olhos. Ouvido, olhos. Porque você tem alteração de fluidos, né? A alteração de. O seu corpo fica com mais fluidos na parte superior. Aí você tem problemas de olhos. Não tem a gravidade. Pressão do nervo do olho, o que é? Então, você tem uma aceleração da degeneração macular relacionada à idade. Tá? Então, você tem aí a pressão dos líquidos do olho também, forçando isso. Então. O que acontece? O olho vai pra fora? Então, não, você tem essa degeneração macular relacionada à idade. Tanto que hoje. O que é isso daí? O cara para de enxergar? Na verdade, é uma degeneração que vai acontecendo com o envelhecimento. Por isso que a gente usa muito o ambiente espacial para estudar aquilo que o envelhecimento faz. Esse foi um dos testes que, inclusive, eu coordenei na CIMED, que a gente enviou leveduras Saccharomyces boulardii em contato com o multivitamínico para entender quais eram as alterações genéticas dessa levedura por conta da microgravidade. E essas alterações, que são esse estresse, né? A microgravidade nada mais é do que um estresse, e esse estresse desencadeia alterações celulares que são análogas ao envelhecimento. Então, você consegue estudar no espaço tudo que é relacionado ao envelhecimento. Por exemplo, perda de massa muscular. Isso acontece, a sarcopenia, depois dos 50, 60 anos. Então, você consegue estudar lá medicamentos para perda muscular. Perda óssea. Por quê? Porque lá você não tem... O nosso osso ele vai crescendo com impactos no chão, quando você caminha. Então, você não tem isso lá. Então, os seus ossos acabam ficando mais fracos. Isso é normal lá. O que mais? Você tem problemas cardíacos. Você tem uma expansão aqui da caixa torácica. Então, você tem um aumento do débito cardíaco. Então, são várias coisas que acontecem. O que mais? Problemas gastrointestinais, diminuir a motilidade intestinal, esvaziamento gástrico. Então, o bom é que você, entendendo isso, você consegue criar medicamentos aqui para a Terra. Esse é o principal motivo da pesquisa aeroespacial, é você conseguir otimizar processos e criar novas coisas para os terráqueos utilizarem, né? Senão, ninguém investir. Não, não tem ninguém bobo, você né? Você vai viajar... turismo espacial, gente, tudo bem, isso vai acontecer, mas o principal é a gente pensar nessas evoluções aqui para nosso uso, né? Então, hoje a indústria farmacêutica está lá em peso justamente porque essas alterações que acontecem não só no corpo dos astronautas fisiologicamente, acontecem celularmente. Eu consigo estudar câncer, por exemplo. O câncer cresce muito mais rápido lá, porque ele
tem essa visão, né? Tem essa sensação de 3D lá por conta da falta do vetor gravitacional, cresce mais. Então, o que eu tenho? Tenho mais célula para estudar e eu consigo estudar melhor o câncer. Hoje, a pesquisa de câncer se faz no espaço. É mesmo? Então, isso tudo por conta dessas alterações. Então, a gente estudando isso muito bem, a gente consegue viajar para fora. Só quando a gente dominar, o que eu acho difícil, a gente dominar 100%, né? A gente consegue. O estudo dos gêmeos foram 1 ano, né? Que a gente teve um outro astronauta russo também que ficou por 1 ano. Ele começa a ter uma diminuição de fatores fisiológicos, você tem ali alterações de genes relacionados a dano celular, P53, ou seja, você começa a ter dano já do DNA. Não, então, isso é muito importante. Ele teve problema no ouvido. Voltou tudo arrebentado. Voltou arrebentado. Mas assim, tem gente que não volta tão arrebentada. Tem gente que. A maioria dos astronautas da Estação Espacial já fez 5, 6 missões e chega meio. Darwinismo, né? Chega meio baleado, mas vai de novo. Mas eu acho que, para a civilização interestelar, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é importante, mas eu acho muito difícil a gente desenvolver uma tecnologia para levar essa vida. Tem uma solução que pode ser que aconteça. E que vai permitir também que a gente viaje, Vilela, na velocidade da luz. O quê? É. Mas não é possível? Warp Drive. Calma. Ei, me falaram aí que não dava. Mas eu vou dar a solução aqui, ó. Tá. Invistam em mim que eu vou dar a solução. O Elon Musk, ele tá fazendo uns trabalhos para Neuralink, para etc e tal. Será que um dia a gente não vai conseguir fazer o download do nosso cérebro para uma máquina? Se a gente fizer esse download e emitir isso, tá, em ondas de rádio, ou sei lá, qualquer em laser, para um outro receptor que tá numa distância enorme, a gente estaria viajando na velocidade da luz. Aí chega lá, faz o download do cara num robô e pronto, entendeu? Você resolve isso. Não é, claro, é tudo muito mais complicado, mas se a gente for capaz de fazer o download da nossa mente, e se tudo que a gente for o nosso cérebro, a informação que tá contida nele, se tudo for isso, faz o download do cara, passa o antivírus lá pra ver se não tem sacanagem, manda o cara lá na velocidade da luz por uma onda de rádio, por um laser, atravessa a galáxia, chega lá, bota no robô, faz um download, bota o cara lá, funciona, vai ter algum problema, reparação de erros, precisa um código corretor de erros e tal. Você viajou na velocidade da luz, entendeu? Sem ter transporte de matéria, tá? Curiosamente, no Prometheus 3 Corpus tem um problema desse. E Na série? Na série, no Como é que terceiro conta? livro. Eu não vi. Assim, sem dar spoiler, porque assim, tá na primeira temporada. Só que na primeira temporada eles colocam uma pessoa, né? Eles não Só que Eles fazem isso? não é, mais com VR, né? Tipo se fosse. Não, é que eles pegam o cérebro da pessoa, coloca dentro de uma caixa e manda só o cérebro. E manda só o cérebro uma velocidade. Tipo, naquele final, verdade. É mais fácil, né? Então, e aí a ideia no final é esse, que a outra civilização vai pegar o cérebro e vai conseguir conectar no robô e, enfim. Mas mandar por sinal de laser é mais inteligente mesmo. Sim, mas aí entra noutra questão. Primeiro do que é o consciência, né? Tipo, isso sem dúvida. Mas a segunda é, tipo, mesmo que assim, imagina, sei lá, alguém... isso é uma da ideia do déjà vu. Já vi que tem até uma linha filosófica de explicar déjà vu. Que é assim, você morreu naquele ponto e alguém substituiu você com os mesmos pensamentos. A questão é, você de agora... Se isso aconteceu, você de agora, com os mesmos pensamentos, as mesmas memórias, mesmas lembranças, mesmo sentimento, mesmo tudo, é a mesma pessoa? Pois é, né? Aí esse caso entra justamente nisso. Você tirou todos os pensamentos, todas as memórias, tudo que faz você, e jogou num robô. Continua você? A gente tem que testar isso, né? Perguntar pro cara, e você se sente ele vai falar sim. Então, se ele falar assim, acabou. É uma forma, o cientista faz isso. O navio de Teseu, né? É verdade, exato, é verdade. Também. É porque o Niconelis falou aqui que o problema é que o cérebro não é só o cérebro, né? Tem muita coisa biológica, muita bactéria, tem não sei o que, tem vitamina e tudo isso faz o cérebro funcionar. Não é 0 e 1. E ele fala que enquanto não for um computador biológico, um computador, ele usa outra palavra, né? Não tem como adquirir consciência ou ter esse tipo de inteligência parecida com a nossa, né? Esse é o sonho da inteligência artificial já desde os anos 50, tá? Conseguir refazer o cérebro, conseguir fazer o perceptron, conseguir fazer uma máquina ser parecida com um ser humano. Será que a gente tá chegando perto disso, Roberto? Não. E o motivo assim, é curioso, porque assim, em 2019 eu tive em algumas palestras que entrou nessa discussão, e inclusive, tipo, de
se IA seria nós, né? E vários argumentaram que não, que a gente estava muito longe. Hoje a conversa mudou um pouco. E aí muita gente erra e fala assim que por exemplo, que o Hinton, que é o que ganhou o Prêmio Nobel de Física esse ano, ele é a favor. E aí eu falei, não, pera lá, o cara ganhou o Prêmio Nobel, né? Vamos ler o que o cara tem pra falar. E o que ele fala, se você pegar as entrevistas dele, os estudos dele, ele fala sobre inteligência. Que ele fala que sim, os modelos de linguagem hoje já são inteligentes. Ele fala sobre inteligência e não sobre consciência. Inclusive, ele discorda da consciência. E um dos motivos disso é porque, eu sei que é contraintuitivo, mas a IA não sabe lógica. Hoje em dia, do jeito que a IA aprende, ela não sabe lógica. E isso tem muito a ver com o nosso cérebro também. E tem a ver com um paradoxo chamado paradoxo de Moravec, do porquê que a IA consegue fazer coisas muito complicadas, como resolver equações muito complicadas, mas não consegue andar, por exemplo, não consegue falar direito, sabe? Tipo, se você treinar uma máquina e colocar ela para andar daqui a ali, e colocar uma coisa no meio, ela vai tropeçar, geralmente. Ou ela vai andar muito... Isso vai ao encontro do que ele falou. É a questão de você ter outras coisas que são neurotransmissores, outras coisas que são células receptores e que fazem com que você tenha, além da consciência, essa nem se eu posso usar essa palavra, essa organicidade do sistema. Então, isso porque houve, assim, milhões e milhões de anos de evolução, né? Exato. Então, o cérebro e o corpo, ele foi feito para isso, né? Então demorou muito tempo, não foi uma coisa rápida. Já a lógica, se você pegar a época que os humanos começaram a ter a lógica, lá desde a antiguidade ou até antes disso, é muito pouco tempo na história da Terra, né? Ou da história, tipo, da biologia mesmo, né? Então, a lógica é uma coisa muito recente, ainda mais se você pegar lógica no sentido cálculo, física, sabe? Tipo assim, Newton, sabe? São, o quê? Centenas de anos, né? Não é muito tempo. E então, o nosso cérebro não estava preparado para isso. Porque o nosso cérebro estava preparado o quê? Para caçar, para buscar alimento, para fugir. E ainda hoje a gente tem que lutar contra isso, né? Exato. Porque esse é o nosso firmware que tá na gente ainda. Como que é? O padrão, né? É o padrão. É o default. Default.